Queridos alunos, Deus abençoe a todos vocês. É com muita alegria que nós estamos entrando aqui para falarmos a respeito de missiologia. Isso mesmo, é a disciplina que estamos tratando agora, é missiologia. E nós já estivemos aí de maneira presencial em cada núcleo, passando a parte introdutória, e vamos agora iniciar mais uma parte desse conteúdo. Eu quero nesse momento fazer uma, uma rápida revisão daquilo que passamos e já vamos entrar nos tópicos dessa disciplina tão maravilhosa que é missiologia. Deus abençoe todos os alunos dos nossos núcleos aí nas cidades de Carazinho, Soledade e Passo Fundo, os irmãos de Marquês, de Tramandaré e demais cidades aí, Espumoso, as cidades que estão se juntando para abrirem novos núcleos. Deus abençoe todo o Planalto Médio, a vida do nosso querido amigo Bispo Ismael Nascimento e essa igreja maravilhosa que abriu as portas para o ensino da palavra de Deus. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso, quando estou aqui na tua presença, junto com cada aluno que está agora, Senhor, iniciando o estudo da disciplina missiologia, quando vamos aprender mais a respeito do cumprimento da tua vontade. Fica conosco, Espírito Santo. Nos dá a inspiração, nos dá, Senhor, a sabedoria para entendermos melhor tua palavra e cumprirmos o ministério que o Senhor nos deu. Abençoe esta pessoa que está assistindo essa aula a partir de agora, que a tua luz, que a tua bênção esteja sobre ele, sobre ela, trazendo, Senhor, o entendimento, o esclarecimento da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém. E você diz amém. Queridos alunos, queridos irmãos, obreiros, nós temos na disciplina missiologia um grande desafio. E por que eu digo um grande desafio? Porque quando nós olhamos para o ensino do Senhor Jesus, ele sempre deixou muito claro para nós o seu desejo de que a sua palavra chegasse em todos os lugares do mundo. Sim, essa é a vontade de Deus, que a sua palavra chegue em todos os lugares do mundo. E não faltam textos, não faltam versículos para nós entendermos isso de maneira muito fácil na Bíblia Sagrada. Um versículo muito tradicional que trata a respeito desse assunto é Marcos 16, versículo 15, quando está escrito assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E pessoalmente aí nas igrejas eu estive comentando com vocês que isso é onde está a raiz do sentimento de um homem de Deus em querer expandir uma igreja, em querer expandir o evangelho. Vocês estão vivendo aí na região do Planalto Médio um momento de expansão do ministério. Tem obra surgindo aí em Espumoso, tem obra surgindo em algumas cidades aí ao redor. E sabe o que é isso, pessoal? Isso é o cumprimento da palavra de Deus no coração do homem de Deus. Ide por todo o mundo. Nós não conseguimos ficar num lugar de braço cruzado, entre quatro paredes. Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, chamado por Deus, está sempre preocupado em ir um pouco mais adiante, em ir mais além, em chegar mais além, em chegar num lugar mais distante e levar a palavra de Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Quando Deus entra no nosso coração, o primeiro sentimento que nós temos é de levar essa luz, de levar essa palavra para outras pessoas. Talvez você está assistindo a aula agora e você já lembrou de alguma experiência que você teve. Todo cristão já passou por essa experiência. Quando ele conhece o Evangelho, ele fica com o desejo de chamar mais alguém. É porque o Espírito Santo, ele traz esse sentimento no nosso coração, pessoal. É o Espírito Santo. E por que ele traz? Porque é um princípio bíblico.
porque é uma doutrina de Deus para nós, porque é um mandamento de Deus para nós, sermos luz, sal da terra e luz do mundo, está escrito. Vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. O que Jesus disse que nós somos a luz do mundo? Porque pode estar tudo escuro. Quando a luz acende, as trevas, a escuridão vai embora. Olha que interessante, ó. Tá tudo escuro. Vocês estão me vendo por conta da tela do computador aqui, dos meus estudos. Mas fica escuro. Acendeu, a escuridão vai embora. No mundo espiritual é assim. A luz que está dentro de você, a luz que está dentro da tua família, a luz que o Espírito Santo colocou na tua vida, quem sabe você está iniciando a caminhada da fé, quem sabe você está tendo as primeiras experiências, e essa luz que o Espírito Santo colocou dentro de você, essa luz ela funciona como expulsadora de trevas, deixa eu usar essa expressão assim, ela é como uma dissipadora de trevas, e quem sabe você tem um desafio do esposo que não serve a Deus, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de uma amiga, de um amigo, que você queria tanto que servisse a Deus e não serve. Aí aqui está a dica de Deus para você. Continua sendo fiel, continua buscando a Deus, continua obedecendo a Deus, para que essa luz aumente no teu coração, porque toda treva vai desaparecer. As pessoas que estão ao teu redor, na tua casa, na tua família, no teu emprego, as trevas vão perdendo espaço, porque onde acende a luz, a treva vai embora. Essa é a razão pela qual Deus espera de nós que levemos essa luz adiante. Mas como é que eu levo essa luz adiante? O que é que a Bíblia fala sobre levar o evangelho para as pessoas? Como é que eu vou evangelizar em lugares, como é que eu vou ser luz, por exemplo, em um lugar que eu não consigo ir lá? A maioria das pessoas que servem a Deus no Brasil, aí onde você mora, a maioria das pessoas que servem a Deus não tem condição hoje de sair do seu lugar, de ir para a África, de ir para a Ásia, de ir para outro lugar. Então, como é que eu vou ser luz em todo mundo? Então, essa disciplina, essa matéria que nós vamos estudar agora, a missiologia, nos mostra, gente, todo o segredo disso. Como é que eu vou ser luz? Como é que eu vou levar esse evangelho da luz aonde eu estou? E como é que essa luz que está em mim vai chegar também através de mim em todos os lugares do mundo? Pois o mandamento do Mestre nos diz assim: ide por todo o mundo. Você nunca mais esquecer, vamos lá? Ide por todo o mundo. Então, como é que eu vou em todo mundo? Como é que você vai em todo mundo? A Bíblia nos ensina. Como é que nós podemos ir em todo mundo? Como é que você pode ir em todo mundo? Como ir? Como evangelizar pessoas ao nosso redor? Como falar de Jesus? O que a Bíblia me ensina sobre isso? É o estudo dessa doutrina que nós estamos iniciando agora. Deus abençoe vocês que estão conosco até aqui, os que chegaram depois. E nós vamos iniciar nesse momento pequena revisão do que eu já falei presencial e vamos concluir essa aula de uma maneira muito especial. Vamos lá? A missiologia, como nós acabamos de falar, é a parte da teologia que estuda a grande comissão dada por Jesus Cristo à sua igreja. É o estudo da obra missionária ordenada por Jesus Cristo a todos os seus seguidores, no sentido nacional e transcultural. Quem está com a apostila aberta aí com o nosso livro, vai ver que eu deixei muito claro, sentido nacional e transcultural. Estão aí as referências bíblicas, pessoal, Mateus 28, 19, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, Marcos 16 e 15, que eu recitei há alguns minutos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder de Deus, recebereis a promessa, a vida do Pai, e ser-me-eis testemunhas. Jesus disse que nós seríamos as testemunhas dele. Onde, Jesus? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra.
Jerusalém é onde os discípulos estavam. A Judéia era o estado onde eles estavam. Samaria era o país onde eles estavam. Confins da terra, além do país. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que Jesus estava dizendo para você aí do Passo Fundo, de Soledade, de Carazinho? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês serão as minhas testemunhas aqui em Passo Fundo, ou aqui em Carazinho, ou aqui em Soledade. Vocês serão minhas testemunhas aqui na cidade, serão em todo o estado do Rio Grande, em todo o Brasil e além das fronteiras do Brasil. Então, pessoal, como é que nós fazemos isso? Nós vamos aprender agora nesse estudo da missiologia, tá bom, gente? Então, a missiologia, ela é de fundamental importância, porque ela trata exatamente desse mandamento, de nos ensinar, nos conscientizar e nos ensinar a respeito da grande comissão de Cristo. Número 2 aí, gente, a grande comissão de Cristo, em Mateus 28, versículo 18 e 19, temos o registro da grande comissão dada por Jesus Cristo. Após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo priorizou a ordem. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Essas 3 passagens bíblicas são suficientes para descrever a prioridade do Senhor, que é a evangelização do mundo. Então, gente, a tarefa suprema da igreja é levar o evangelho em todo mundo. Você sabia que até os milagres que acontecem, eles acontecem por uma razão missionária? Quando Deus manifesta um milagre, uma libertação, uma cura na igreja, Deus não faz isso apenas para que as pessoas que estão no culto ali sejam abençoadas. Deus não faz isso para mostrar que um homem é homem de Deus apenas. Não, Deus faz sinais para mostrar que está na nossa vida, que está ali no homem de Deus, que está usando. Deus faz sinais por várias razões. Mas a principal razão de Deus fazer sinais, sabe qual é? É para que as pessoas que não acreditam em Deus acreditem em Deus. É para que as pessoas que não confiam no Senhor, que não têm a experiência com Deus, passem a ter uma experiência nova com Ele. Sabe o que é isso? Isso é missões. Isso é a luz brilhando nas trevas. Então, quando Deus faz milagre, pessoal, até quando Deus faz milagre, Ele faz para que as pessoas sejam edificadas e sejam salvas pelo poder de Deus. Salvar vidas, levar o evangelho e salvar vidas, isso é fazer missões. Vamos lá, página de número 3, vamos falar agora sobre o evangelho. Estamos falando sobre as definições, tá? Falei da definição de missiologia, falei da definição, o que significa a grande comissão de Cristo, e agora eu vou falar sobre evangelho. Ah, pessoal, mais um detalhe. A gente chama de grande comissão de Cristo, essa ordem de Jesus, para nós levarmos o evangelho a todas as pessoas, é chamado de a grande comissão de Cristo, porque pela grandeza de importância que ele deu a esse assunto, tá? Guarda isso no teu coração. Jesus deu tanta importância a esse assunto que ele na teologia é chamado de a grande comissão de Cristo, tá bom, gente? Página 3, primeiro tópico em cima, é o tópico de número 3, a definição de evangelho. O que é evangelho? Vamos aprender para falar sobre evangelho, sobre pregar o evangelho. Eu digo a você assim, irmão, prega o evangelho, leve o evangelho para as pessoas. A missão da igreja é levar o evangelho para as pessoas. Mas o que é o evangelho? Vamos definir o que é evangelho? Vamos tirar as dúvidas sobre o que é evangelho? Vamos lá, gente? Página 3, o primeiro tópico em cima é o tópico 3, está escrito. A palavra evangelho vem de 2 palavras gregas. Eu, que quer dizer bem, e agélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra grega euangelion quer dizer boas novas, notícias alvissareiras. Essa palavra aparece tanto no Antigo Testamento como na literatura extrabíblica. O hebraico
ou no hebraico, é Bessorá, traduzido por Euangelion. Na Septuaginta, nós vemos essa palavra em 2 Samuel 18, 20, versículo 25, 27, e o segundo registro dos reis, capítulo 7, versículo de número 9. Vocês viram aí, pessoal, a palavra Septuaginta, tá? Septuaginta foi uma tradução muito importante da Bíblia do Antigo Testamento, que só tinha na língua original do hebraico, e então foi feita uma tradução e passou uma tradução para o grego, para que o povo tivesse acesso, que o grego era uma língua muito mais universal, e essa tradução feita por 70 sábios foi chamada de Septuaginta. É uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, tá bom? Então por isso que eu falo em Septuaginta aí, que nós já estudamos isso na primeira disciplina do curso Bibliologia. Estou apenas revisando para vocês. Então, pessoal, a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, notícia nova. No contexto cristão, o evangelho é uma boa notícia de Deus. É isso. Evangelho é uma boa notícia de Deus. Tá, gente? E até quando Deus nos repreende, até quando Deus permite alguma repreensão, alguma coisa negativa acontecer, para que nós tenhamos uma lição de vida, cresçamos, Quando Deus permite alguma coisa difícil para nós, até isso é evangelho de Deus. É coisa boa de Deus. Que a Bíblia diz que ele corrige a quem ama. E o pai que ama corrige o filho. O filho acha ruim, mas ele corrige pensando no melhor. Pensando no melhor. Então, até quando vem uma mensagem de Deus que não nos parece boa, até isso é coisa boa, porque é Deus nos corrigindo porque Ele nos ama, tá bom? Então, evangelho significa boa notícia, e evangelho é a boa notícia de Deus para o mundo, para o ser humano, tá? E essa boa notícia de Deus, ela sempre vai ter uma conclusão, gente, ó. Sempre vai concluir numa coisa. A boa notícia de Deus, no sentido de evangelho, sempre vai concluir na mudança de vida do homem, na transformação do homem, no homem sendo transformado por Deus, para abandonar o pecado, para abandonar as coisas que não agradam a Deus e sentir alegria, sentir prazer em servir a Deus em novidade de vida. Mais uma definição, a quarta definição, missões. O que é missões? Vamos falar muito sobre missões nessa disciplina. Precisamos entender, gente, tá? O que é missões. A palavra missão vem do latim missione, que por sua vez vem do verbo latino mittere, que significa enviar. Em João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O verbo enviar no original grego é apostelô, de onde vem a palavra apóstolo. O verbo na versão latina desta palavra, como já vimos, é mittere ou missione. Portanto, a palavra missão significa o ato de enviar alguém para uma determinada tarefa. Missões são as iniciativas tomadas pela igreja no propósito de proclamar o evangelho da salvação. Todas as vezes que alguém está fazendo algo pela salvação e libertação de algum ser humano do poder das trevas, podemos afirmar que essa pessoa está fazendo missões. E aí tem uma conclusão minha, essa frase é minha, tá, gente? Missões se resume em toda ação que contribui para a salvação de alguém. Missões é distanciar as pessoas do inferno, consequentemente, aproximando-as do céu. Então, gente, o que é missões? O que é fazer missões? Ah, pastor Ricardo, eu agora estou aprendendo com o senhor a respeito da missão da igreja. Eu quero fazer missões. Como é que eu faço missões? O que é missões? Missões, pessoal, é distanciar as pessoas das trevas. Missões é fazer alguma coisa que contribua para que alguém se distancie das trevas, se distancie do caminho das trevas, do inimigo das nossas almas, da condenação eterna.
Missões é aproximar pessoas de Deus. Então, quando você convida alguém para ir na igreja, quando você dá uma palavra para alguém, aconselhando com algum conselho bíblico, quando você fala para alguém um princípio de Deus, você está praticando missões. Você está obedecendo o mandamento de Jesus, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então isso é missões. A igreja como um todo, e nós cristãos de maneira particular, precisamos praticar missões. Precisamos cumprir esse mandamento, que é ser usado por Deus para que outras pessoas conheçam a salvação. Ou, no mínimo, que essas pessoas se aproximem de Deus, diminuam a sua distância de Deus. Tá bom, gente querida? Vamos mais adiante aí. Estamos no final da página 3. Vamos para o segundo tópico, Deus, o primeiro missionário. Olha que coisa linda. Toda a criação de Deus é importante, porém, Deus escolheu o homem de um modo especial, formando a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver em Gênesis isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. É muito claro ali, mostra que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus criou os seres angelicais com graus distintos de responsabilidade e autoridade. Deu a um querubim uma formosura. O querubim é um anjo, né? Uma formosura jamais vista nos outros anjos. E sabedoria esplêndida. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 28, gente. Está aí na apostila. Esse anjo atuava como primeiro-ministro de Deus, tendo, além das qualidades citadas, grande poder e livre-arbítrio. Mas com tanto poder e formosura, Lúcifer, conforme ficou conhecido, ficou tão deslumbrado com o que Deus lhe dera, que desejou ser semelhante a Deus. Isaías 14, versículo 14. Com isso, encabeçou uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Apocalipse, capítulo 12, versículos 4 ao 9. Gente, eu estou só citando os versículos, tá? Porque está nas apostilas aí. Então eu vou só citar, eu não vou ler, porque precisamos ganhar tempo. Nós vamos fazer aulas de 30 minutos, aulas objetivas. Então nós temos que ganhar tempo, tá bom? Então você depois confere, ou enquanto eu estou falando, você pode dar uma pausa, conferir o versículo, tá bom, gente? Vamos lá. Por ser incitado à rebeldia, Lúcifer, agora chamado de Satanás, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. Tempos depois da rebelião, Deus fez uma criação e também lhe concedeu livre-arbítrio, o homem. Ao criá-lo, Deus mostrou o seu cuidado especial. Fez um jardim de delícias para a sua nova criação habitar. Satanás, observando isso, encheu-se de ira e ciúme e partiu para perturbar e atacar o homem, a nova criação de Deus. Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva, no jardim do Éden, mediante o amor. Para que eles continuassem esse relacionamento com Deus, teriam apenas que permanecer em obediência à vontade divina, mas eles falharam. Com a queda, com a falha do homem, com a queda, o amor de Deus escreveu a história da redenção, da nossa salvação. E foi assim que Deus desceu ao jardim do Éden, como um autêntico missionário, e proclamou a primeira mensagem evangelística registrada em Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, daqui a pouco eu explico isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esta é a primeira referência a Cristo na Bíblia, relacionando a derrota de Satanás, sua sentença e as boas novas, a boa notícia da vitória sobre o fracasso. Naquele momento, Deus estava anunciando Cristo a todos os descendentes de Adão que iriam nascer no decorrer dos séculos. Vamos lá, gente? Como foi que Deus foi o primeiro missionário, né? Deus foi o primeiro que foi ao homem levar a mensagem da salvação, levar a luz.
levar a vitória sobre as trevas. Deus foi o primeiro que fez isso. Como foi que Deus fez? Depois da criação, nós lemos agora. Vamos recapitular? Vamos lembrar? Depois da criação, Deus, depois da criação, Satanás se rebeliou, com ele foi uma terça parte dos anjos, e a partir daí nasce o reino das trevas, que é a oposição contra Deus. E o que Deus faz? Deus cria um ser à sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Colocou no jardim do Éden, que é o jardim de delícias, significa lugar de delícias. E Deus criou um relacionamento com o homem de amigo, um relacionamento de comunhão com o homem, para o homem ter uma vida plena, uma vida de vitória. Ele só precisava obedecer a Deus, apenas isso, pessoal. E obedecer a Deus não comendo do fruto proibido, que era uma fruta que tinha no meio do jardim. Satanás foi lá, vocês conhecem a história, não vou repetir tudo aqui, mas fez a mulher comer, a mulher fez o homem comer do mesmo fruto. Pecaram, e quando eles pecaram, a Bíblia diz que Deus foi lá. Deus foi lá tratar da situação. E quando Deus chegou lá, Deus disse o que nós lemos aí, está escrito na apostila. Deus disse assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando aqui para a serpente, para Satanás, que estava incorporado na serpente. O Senhor disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, a mulher, Deus estava falando da mulher, não de Eva. Deus estava falando da mulher no sentido geral. E ele disse o descendente da mulher. E o descendente da mulher, biblicamente, é Jesus. Né? Então Deus estava dizendo, eu vou colocar inimizade na descendência da mulher e na tua descendência. Ou seja, tudo aquilo que o diabo criasse de trevas iria ser oposição da descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Cristo Jesus. Né? Aí Deus disse, eu porei inimizade entre a tua descendência e a sua descendência. Aí diz assim, ó, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo, tu vai até ferir ele vai até sangrar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então aqui Deus estava anunciando a Adão e Eva que ele já tinha uma boa notícia. Olha o evangelho aí, gente. Evangelho é boa notícia. Olha Deus trazendo a boa notícia para o homem. Então por isso que eu digo que Deus foi o primeiro missionário. Deus saiu do seu lugar, foi até onde estava alguém precisando da boa notícia de Deus e ele trouxe a boa notícia. E que boa notícia é essa? Existe uma vitória contra o reino das trevas. Há um projeto de vitória de Deus contra o reino das trevas. E esse projeto e essa vitória é uma vitória que traz salvação para o homem. É uma vitória que restaura o homem a sua amizade com Deus. Restaura o homem o seu contato com Deus, pessoal. Então esse é o evangelho. É a boa notícia de Deus que traz a vitória sobre a treva. A vitória sobre o plano do diabo para nos destruir. Isso é evangelho. Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está feliz? Sabe por que no meio das lutas você continua crendo que Deus vai te dar vitória? Porque o evangelho chegou na tua vida. E o evangelho é a notícia de Deus que desperta a nossa fé e nos faz acreditar que nós vamos vencer as trevas, que nós sempre teremos vitórias diante das trevas. E é com essa palavra que eu quero encerrar a aula de hoje, a aula de missiologia de hoje. Paramos aqui na metade da página de número 4, né, pessoal? Na metade não, já paramos ali já no finalzinho, né, da página de número 4 e já estamos aí chegando aos 30 minutos de aula e eu sei que vocês devem assistir isso aqui depois do culto, não quero me alongar muito, tá, pessoal? Então, deixar essa palavra de Deus para a tua vida. O evangelho é a vitória sobre as trevas. Há uma vitória de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Não existe nenhuma treva que possa prevalecer diante do evangelho de Deus na tua vida e na tua família. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que continue abençoando esse curso, abençoando a tua vida,
abençoando o Bispo Ismael, todo esse projeto, porque Deus vai continuar fazendo coisa grande, tá bom, gente? Fecha os teus olhos. Se você tem um pedido de oração, de olhos fechados, agora, comigo, nesta aula, a minha fé me desperta para liberar essa palavra sobre a tua vida. Fecha os teus olhos. Mentaliza o milagre que você está precisando. E eu vou fazer melhor. Com base naquilo que nós aprendemos hoje. Mentaliza qual é a treva que você precisa. Que o Evangelho, que a boa notícia de Deus quebre a partir desse momento. Qual é a treva que tem que ser quebrada, desfeita? Qual é a treva que está tentando prevalecer na tua vida? Qual é a treva? Será que é na tua casa? Será que é entre os amigos? Será que é uma amizade específica? Será que é no emprego? Qual é a treva que você precisa? O que tem acontecido que você sabe que está te afastando do céu, está afastando de Deus? E você sabe que precisa de um agir de Deus para se livrar dessa treva. O Evangelho é a boa notícia de Deus que nos dá vitória sobre as trevas. Pai, eu oro agora nesse momento com todos esses alunos e peço que o Senhor estenda a tua mão de maneira gloriosa sobre a vida deles. Ó Deus, essa treva que tem tentado prevalecer na vida desse jovem, dessa irmã, deste irmão, deste obreiro, deste querido amigo, Senhor, que está participando do curso conosco. É agora, é no poder da oração, Senhor. O teu evangelho prevalece, o teu evangelho vence, o teu evangelho sempre sai na frente. Então, no nome de Jesus, sejam dissipadas as trevas agora. Decreta vitória, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã, para esse obreiro, para todos que estão orando comigo nesse momento. É no nome de Jesus que eu quero, Senhor, me despedir desta aula, abençoando todos estes alunos, em o nome de Jesus. E você diz amém, você diz amém. Receba o meu abraço, receba o meu carinho, mesmo à distância, nós estamos juntos e até a próxima aula. Escola Teológica, Templo dos Anjos, a escola da sabedoria de Deus para a tua vida. Deus te abençoe.